Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei a que momento você vai assistir essa videoaula. A gente vai falar um pouco sobre Isaac Newton, a sua trajetória até chegar nas três leis de Newton. Vamos explicar as três leis de Newton e também vamos fazer uma atividade e uma indicação de filme no decorrer dessa aula. Os componentes são Paulo, que sou eu, Evandro, Casimiro, Érica, Yasmin e Márcio. Mas só quem vai apresentar essa aula sou eu, Paulo Rodolfo, Érica, Janaína e Márcio Rafael. Os outros dois não vão porque a gente discutiu e achou melhor. Mas eles colaboraram, fazendo slide, buscando informações para que a gente possa trazer esse entendimento aqui para vocês. A biografia de Isaac Newton. Ele era um físico, cientista e matemático, nascido nessa cidade aqui chamada Woolsthorpe, uma pequena vila na Inglaterra. Ele é filho de pais fazendeiros, mas Isaac ele nunca conheceu seu pai porque seu pai foi morto 3 meses antes dele nascer. A sua data é 4 de 1 de 1643 a partir do calendário inglês, mas sua data de nascimento mesmo de Isaac Newton é 25 de dezembro de 1642. Isaac Newton ele estudou na escola King's School, onde era um aluno mediano. Só que teve um dia que ele brigou com um colega. E depois dessa briga, ele meio que se esforçou, deu o seu máximo. Então, ele se dedicou aos estudos. Então, ele passou a ser um dos melhores alunos da escola. O sucesso nos estudos levou Newton a entrar na faculdade, a faculdade Trinity, em Cambridge. Não sei dizer esse nome, mas é mais ou menos isso. Onde ele auxiliava os alunos em troca de uma bolsa de estudo para pagar a faculdade. Newton ele se interessava pelos pioneiros da ciência, como o filósofo Descartes e os astrônomos Copérnico, Galileu e Kepler. Depois de formado, fez estudo em matemática e foi eleito professor da matéria em 1669. E começou a dar aula de ótica em 1670. Pronto, foi nessa época que ele demonstrou que, como através de um prisma, é possível separar a luz branca nas cores do arco-íris. Em 1679, o cientista inglês voltou-se para a mecânica e os efeitos da gravitação sobre as órbitas do planeta. Já em 1687, publicou o livro Princípio Matemática, em que demonstrou 3 leis universais do movimento, que são as 3 leis de Newton, que a gente falou anteriormente. Pronto, foi com esse livro que ele ganhou reconhecimento mundial. Nessa parte aqui de baixo tem uma sinopse desse livro, que diz: Princípio Matemática da Filosofia Natural, é uma obra de 3 volumes, escrita por Isaac Newton, publicada dia 5 de julho de 1687. Newton publicou outras 2 edições, em 1713 e 1726. Eu vou falar sobre a lei de Newton. São 3 leis usadas para determinar a dinâmica dos movimentos dos corpos. Elas foram publicadas pela primeira vez no ano de 1687 por Newton em seu livro intitulado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Bem, eu no caso fiquei para falar da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que ela diz o seguinte: se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. O corpo não pode sofrer uma aceleração. Bem, em outras palavras, assim mais resumido, se o corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se ele está em movimento, continua em movimento. Bem, para explicar essa lei, a gente usou de uma imagem, porque na física, quanto mais imagens se tem sobre algo, melhor fica de entender sobre. Então, essa imagem, a primeira de cima, a gente tem um carro em movimento e nele tem-se um micro-ondas, vamos dizer assim. Então, na segunda imagem, do nada o carro para. Quando o carro para, o micro-ondas está em cima dele, está em movimento junto com o carro. O que vai acontecer? Quando o carro para, o micro-ondas não para junto com ele. O micro-ondas tende a permanecer no seu estado, ou seja, em constante velocidade. Por isso que ele sai de cima do capô do carro.
Aqui nessa segunda imagem a gente tem um acidente, o carro batendo no muro e prova novamente a primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Tem até uma legenda aqui: se um passageiro que pode ser arremessado para fora do carro, pois ele tende a continuar em movimento, já que a força externa aplicada pelo muro age sobre o carro e não sobre ele. Exatamente, né? Bem, a segunda lei, lei da dinâmica, que diz o seguinte: a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Bem, essa das três leis é a única que tem fórmula matemática. Que vocês podem ver que F, que é força, é igual a massa vezes aceleração. Usamos uma imagem para explicar novamente essa lei. Por exemplo, tem um carrinho de supermercado e nele tem alguma coisa, tem uma massa. O corpo em inércia, a aceleração é igual a zero, nesse caso aqui, porque ele está parado. Então, do nada chega alguém e começa a empurrar esse carrinho, né? Ou seja, a aceleração vai ser maior que zero, então vai ter um movimento. Ou seja, eu aplico uma força, né? Então a força vai ser igual a massa vezes a aceleração que eu aplico. Aqui a gente usou de um meme que basicamente é de uma frase bem famosa de uma franquia de filmes de Star Wars. Diz o seguinte: que a massa vezes a aceleração esteja com você. Para quem assistiu os filmes sabe que essa frase faz referência a que a força esteja com você. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em intensidade e direção, mas com sentido oposto. Bem, a gente usou de imagem novamente. Bem, vocês podem ver que existe uma mulher empurrando essa parede na horizontal com a força de 5 newtons. O que vai acontecer? Se ela empurra essa parede com 5 newtons, a parede empurra ela de volta com 5 newtons, só que no sentido oposto. Tem a mesma direção, que é horizontal, a mesma intensidade, só que os sentidos são opostos. Agora nós vamos responder essa atividade para que a gente possa ter um pouco de entendimento. A questão diz: determina a aceleração do bloco abaixo. Aqui sabemos que o bloco pesa 2 kg e a força é igual a 10N. E aqui do lado tem as alternativas. Para responder essa questão, a gente vai ter que usar essa fórmula. A força é igual a massa vezes a aceleração. A força é 2, a força é 10 no caso, a massa é 2 e o A a gente quer saber. Isola o A, que 10 é igual a 2 vezes A. Isola o A e faz 10 dividido por 2. Que 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta. Aqui é a indicação do filme. É um filme chamado Interestelar. E Márcio vai falar um pouco sobre ele. Bem, a gente escolheu indicar esse filme Interestelar por causa da repercussão que ele teve no meio científico. Foi um filme que ele foi o primeiro filme a descrever um buraco negro perfeitamente assim, antes mesmo de ser fotografado. Ele foi produzido em 2018 e, se não me engano, não falha a memória, 3 anos depois ou 2, foi fotografada a primeira imagem de um buraco negro, e nele batia muito com o que o filme propôs. Tanto que esse filme gerou artigos científicos falando dele e usou perfeitamente a lei da relatividade geral de Albert Einstein para explicar no filme assim. E não é um filme chato de ciências como alguns são, né, difícil de entender. Não, é um filme muito bem feito assim, que você se apega a ele, você entende quase o filme todo assim, e as partes que você não entende, você pode pesquisar depois, tem muito material no YouTube. É um filme feito para quem não gosta de física se interessar por física, e para quem gosta de física se emocionar vendo ele. É um filmaço. No final do trabalho tem essas 3 referências. É isso aí, turma. Até a próxima.